Fala galera, aqui é o Antônio da Next e no vídeo de hoje a gente vai analisar uma questão do Enem de 2016, onde foi pedida a interpretação de um pôster do governo croata de alguns anos atrás. E o pôster diz o seguinte, vamos para a questão. Attention female driver. E embaixo tem o seguinte disclaimer. Stop prejudices. Stop discrimination. The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. E a questão pede o seguinte. A campanha desse pôster direcionada aos croatas tem como propósito, letra A, alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Letra B, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Letra C, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizadas. Letra D, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Eu acho que essa você já pode eliminar. E letra E, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Então, vamos lá. Ele está pedindo o why, o porquê do texto, qual o propósito do texto, com que finalidade ele foi escrito. Então, para isso a gente tem que dar uma olhada principalmente nessa parte de baixo, onde está escrito em branco com fundo preto. Stop prejudices. Falando especificamente desse trecho, dessa frase, prejudices pode ser uma palavra que gera um pouco de confusão em algumas pessoas por ser um falso cognato. Prejudices não tem nada a ver com prejudicar, nada nesse sentido. Prejudices significa preconceitos, então é um pôster, um cartaz, que está pedindo o fim do preconceito e fim da discriminação. E aí embaixo ele diz o seguinte, que é outro momento muito importante para entender. The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. A palavra act é central nesse momento. Act, nesse caso, quer dizer uma lei, uma regra, uma norma qualquer que é sancionada pelo Congresso de algum país ou qualquer outro órgão legislativo. Isso é um act. Então vamos à questão. A campanha desse pôster direcionado aos croatas tem como propósito, letra A, alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Provavelmente essa é a correta, porque está dizendo claramente no cartaz o seguinte, The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. Mas vamos ver as outras questões. Letra B. Conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Em nenhum momento no cartaz é mencionado consequências do preconceito. Embora seja um cartaz que peça o fim do preconceito e da discriminação, não se fala de maneira profunda sobre consequências disso para a sociedade. Então, não é a letra B. Letra C. Reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizadas. Em nenhum momento no texto é falado sobre alcoolismo e direção, nem nada nesse sentido. Então, não é a letra C. Letra D. Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Nada disso está no texto. E letra E. Evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Também não se fala em acidentes de trânsito especificamente sobre mulheres. Então, conforme a gente imaginou, letra A. O propósito do cartaz é alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. E só um parênteses, um FYI para vocês. Como a gente mencionou nos vídeos anteriores, é muito importante que você tenha contato com diferentes realidades, que você procure expandir seus conhecimentos cada vez mais. Então a gente resolveu dar uma olhada mais profunda nesse Anti-Discrimination Act na Croácia. E pesquisando a gente descobriu que esse Act foi uma lei que foi redigida em 2008 e entrou em vigência na Croácia em janeiro de 2009, mais especificamente 1º de janeiro de 2009. E tinha o objetivo de proibir e regular todas as situações que envolvam discriminação de pessoas com base em língua, cor, gênero, religião, crenças, orientação política, orientação sexual e daí por diante. Todo tipo de discriminação. E ao longo do texto dessa lei, eles vão mencionando que consequências são cabíveis a quem pratica esse ato, que direitos as pessoas que sofrem com esse tipo de discriminação têm perante a lei, legalmente falando, em termos de ressarcimento e reparação, de modo geral. E tem um trecho, especificamente, que a gente achou interessante mencionar, que é as exceções. Ou seja, estabelecido pelo artigo momentos em que a discriminação em si não é um crime, não deve ser penalizada. Por exemplo, ele menciona aqui que
não é considerado um crime quando o empresário está contratando pessoal e chega a ele um candidato com alguma deficiência. Só que essa deficiência, especificamente, impede que essa pessoa faça a função que o empresário precisa naquele momento, aquela função específica para a qual ele está contratando. Então, nesse caso, mesmo que a não contratação possa ser considerada um ato de discriminação, não deve ser considerado um crime. Então, no texto, essas exceções estão no artigo 9º, mais especificamente no 2º parágrafo, onde é dito o seguinte: When such a conduct is set forth by law with the aim to preserve health and to prevent criminal acts and misdemeanors, and when the means used are appropriate and necessary for the aim to be achieved. Então, isso quer dizer que, quando qualquer autoridade, para garantir a segurança ou prevenir algum crime, se ela tomar alguma conduta com base em tudo aquilo que a gente mencionou, etnia, cor, gênero, nacionalidade, religião, se ele tomar alguma medida com base nesses aspectos da pessoa, isso não é considerado um crime, não é considerado proibido, não é proibido. O que a gente achou interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada no texto original, até porque o texto está em inglês, então seria interessante para vocês praticarem mais o inglês de vocês, e saber um pouco mais dessa lei, que foi um passo importante, apesar dessa exceção, para os direitos humanos na Croácia, há quase 10 anos agora. A gente tem um link aqui embaixo. Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da dica de hoje. Deixa aqui seu comentário, manda pra gente no inbox, no Facebook, Instagram. A gente espera os comentários de vocês, elogios, críticas, sugestões. A gente quer fazer o melhor para ajudar vocês a realizar os sonhos de vocês. Então fiquem ligados nos canais da Next para mais dicas, mais aulas, mais estratégias. E lembre-se sempre que a prova de inglês pode ser a diferença entre realizar ou não os sonhos de vocês.